ESG ficou muito pop, né? Era uma coisa que não se falava e de repente você abre o jornal, tem 3 matérias um dia sobre ESG, 3 no outro dia e assim por diante. Então ele ficou pop. Quando fica pop demais, aqueles que não gostam começam a atacar. E foi o que aconteceu. Começaram a ficar reativos, né? E buscar reduzir, buscar trazer para trás, propor, querer demonstrar uma outra equação, né? E acontece isso com pressões, como começou nos Estados Unidos com alguns fundos de pensão estaduais a tirarem seus ativos de casas como a BlackRock, por exemplo, porque estavam perseguindo uma melhoria de ESG nas empresas investidas. Certo. Né? Então, vinha nesse crescente, por aí já estava difícil quando toma posse o presidente dos Estados Unidos e propõe e começa a realizar o que a gente está vendo, né? Sim. Então, que há um retrocesso, para mim, é claro. Eu acredito que, e talvez valha a pena a gente deixar de usar uma sigla que acaba ficando estigmatizada pelo conceito que era original, que é o conceito de sustentabilidade. Certo. Dos negócios. Então, eu estou fazendo isso para a sustentabilidade do negócio. Governança corporativa. Este é o tema de hoje. Então você, que trabalha numa empresa pequena ou numa multinacional, numa startup ou numa empresa tradicional, listada na bolsa ou não, com fins lucrativos ou não, essa conversa é para você. Porque afinal de contas, governança está em todo lugar. É a letra G daquela famosa sigla ESG. Mas afinal, o que é governança corporativa? Quais são os princípios e os valores que a sustentam? Ainda mais nos dias de hoje, com conflitos geopolíticos, escândalos de todas as naturezas, crises econômicas e socioambientais. Qual que é o papel da governança nisso, para a tomada de decisão, dentro e fora dos conselhos? Para falar sobre isso e muito mais, eu tenho a grande honra de trazer um nome de peso para essa conversa, que é a Sandra Guerra, que é uma das pioneiras do Brasil em governança corporativa. Vou dar só um resuminho, uma palhinha da experiência dela, da trajetória. Participou da criação e presidiu o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, durante muitos anos. Foi conselheira em mais de 15 organizações, incluindo Vale, Eucatex, Copel. Escreveu um livro que é obrigatório, tem que estar na cabeceira de todo conselheiro e diretor, chamado A Caixa Preta da Governança, premiada internacionalmente. E agora, em 2025, completa 20 anos à frente da Better Governance, que é uma empresa que ajuda as organizações de diferentes portes e perfis com planejamento, implantação, acompanhamento de projetos de governança e muito mais. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar de governança. Sandra, muito obrigado por estar aqui hoje. E eu que agradeço, Renato, o convite. Papo sempre interessante para falar sobre governança. Legal. Começando então pela primeira pergunta, mais básica. O que é governança corporativa, Sandra? Pois é difícil, muitas vezes eu defino governança, as pessoas ouvem e depois falam, e eu noto naquele que não houve uma efetiva compreensão, né? Hoje é melhor do que era há 30 anos quando nós criamos o IBGC, que realmente a compreensão era muito baixa. Mas vamos pensar o seguinte, governança é um sistema, vamos pensar num sistema de dirigir organizações. Veja que eu não estou falando gerenciar, então administrar, dirigir uma organização. Certo. Esse sistema é baseado em princípios, e eu não vou ser exaustivo aqui, mas eu vou dar exemplos. Tá? Princípio de transparência, princípio de equidade, tratar todas as partes de forma equitativa, né? Princípios de integridade, princípio de responsabilidade, enfim. Então, um sistema baseado em princípios que tem como objetivo a criação, a geração de valor de longo prazo. E a questão do longo prazo é muito importante, e aí tem a conexão clara com as letrinhas ESG, né? E deve fazer isso de tal forma que harmonize ou busque harmonizar os interesses dos vários stakeholders,
Que palavrão é este? Uhum. Stakeholders são partes interessadas. No inglês, shareholders é aquele que detém share, uma ação da companhia. Stakeholder é aquele que detém um interesse na companhia. Então, quem são os stakeholders de uma companhia? Seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores, o governo, a parte interessadíssima nas atividades da empresa, Claro. né? E aí vai essa cadeia produtiva toda onde ela está, a comunidade onde ela está instalada. Uhum. Então, quando eu uso um sistema baseado em princípios, que busca gerar valor a longo prazo, considerando os interesses e buscando, inclusive, harmonizar os interesses de todos os stakeholders, eu estou falando de governança corporativa. Então, governança corporativa cria valor na medida em que ela gera confiança e reduz incerteza. Vamos então aproveitar esse gancho. Muito legal, Augusto. Muito obrigado. Aproveitando esse gancho, então, reduzir incertezas e gerar confiança. Criação de valor, né? Eu já tendo passado por empresas listadas, né? Eu vejo que podem existir ruídos ou divergências na comunicação entre o conselho e o corpo executivo, né? Então aqui você tem o conselheiro, ele é presidido por um chairman, o famoso chairman, né? O presidente do conselho, e no corpo executivo o famoso CEO, que é a pessoa executiva. Existem ruídos sobre como é que cada um deles entende criação de valor. Sendo o valor, claro, pode ser medido de forma econômica, né? A empresa valorizou tanto na bolsa, ou, enfim, a gente vai ganhar tanto a mais por causa disso. Mas a criação de valor sobre a ótica do executivo e do conselho, como que você acha que podem surgir aí ruídos nessa comunicação? Pela falta de alinhamento. Tá. E esse alinhamento, ele nasce na elaboração do propósito da organização. Ok. E essa elaboração do propósito deve ser feita uma obra a muitas mãos. E, com certeza, as mãos dos executivos e as mãos dos conselheiros, né? Qual é o propósito da organização? Que toda organização com fim lucrativo busca a geração de lucro, isso é claro. Mas hoje, isso não basta para uma organização se sustentar, principalmente porque os atores, particularmente os funcionários, quanto mais jovens, esse requisito é ainda maior, buscam um propósito, ou seja, está certo buscar o lucro, é isso mesmo, mas eu devo fazer isso buscando responder a um problema da sociedade, né? Então, na medida em que conselho e executivo se juntam para definir qual é o propósito da organização, começa o alinhamento de por que estamos aqui, né? Tá. O propósito. E aí, a partir daí, vão trabalhar juntos para o planejamento estratégico, o direcionamento estratégico, né? Então, o que e como eu vou caminhar para cumprir este propósito que a organização tem. É muito bom que você tenha, muitas vezes, divergências de visão. Você fala, como assim? Porque é dessas divergências que nascem processos de decisão mais robustos. Tá. Então, não é ruim que executivos desafiem o conselho e vice-versa. É bom, desde que isso seja feito com o propósito de buscar um alinhamento. Então, uma boa decisão incorpora visões de vários atores. Se eu entro numa reunião com uma posição e saio dela intacta, significa que não houve diálogo. Sim. E a decisão colegiada é rica justamente porque incorpora diversas perspectivas. Dito tudo isso, a relação entre o conselho e diretoria não é uma valsinha, é um tango. Ou seja, tem um embate, tem uma força na interação, mas desde que dançado bem, né, é lindo de ver e delicioso de fazer. Eu dança de salão, então posso dizer que estou aprendendo tango, é uma maravilha. Quais que seriam exemplos
desse tango, o que normalmente o executivo quer que o conselho tangueia, desculpa a palavra, que o conselho responde no tango e vice-versa. Onde que normalmente dá ruído? Depende muito do contexto da organização. Tá. Mas você pode ter um conselho demandando mais, né, com um horizonte de visão, inclusive de mais longo prazo, enquanto você pode ter o executivo mais olhando para o curto prazo, o que é natural, porque o executivo está no dia a dia, ele está cuidando do que acontece agora. Certo. Por isso que é a beleza do conselho ter esse olhar mais para o futuro. Certo. Então, muitas vezes esse intervalo de tempo é um motivo de desalinhamento e desacordos. O tanto de crescimento que vamos ter, os executivos muitas vezes podem ser mais, não, como eles que têm que entregar. Sim, claro. Eles podem querer, eles até acham que podem entregar mais, mas eles buscam negociar uma meta, porque isso tudo, ao final, vai resultar em metas e objetivos para eles atingirem. Claro. Na maior parte das vezes, e assim que deve ser, vinculadas à sua remuneração variável. Certo. Então, muitas vezes, eles propõem um crescimento menor, sabendo até que conseguem um pouquinho mais para ter aquela folga de quando chegar 29 de dezembro, não ter aquele sufoco para tentar atender a meta, e todo mundo que já foi executivo sabe disso. Então, eu diria, o apetite a risco pode variar, o horizonte de tempo, e mesmo, por exemplo, um dos fatores que hoje também que está na mesa de uma forma muito clara é o nível de inovação que vai ter o negócio. Uhum. Né? Você pode ter, dos dois lados, uma atitude mais conservadora e, do outro lado, uma mais aguerrida em relação à inovação. Se você vai inovar, você tem que estar pronto para errar. Né? E nem sempre se gosta de errar, e nem sempre organizações são permeáveis ao risco. As organizações que não são, dificilmente inovam. Principalmente aquelas muito grandes, né? Vai inovar, vai errar. Então tem que entender que risco faz parte, tem que errar rápido. Qual é o moto? Tem que errar rápido, reprototipar o projeto, o produto, o serviço, e ir de novo, pode errar de novo e até que deslancha. Né? Mas precisa ter essa tolerância ao erro. Perfeito, né? Perfeito. É interessante essa questão do longo prazo e curto prazo, tanto é que eu tenho uma pergunta mais adiante, eu vou puxar ela para agora, então. Cenário macroeconômico, né, com taxa de juros alta, muita incerteza no mercado de capitais, tá aquele ruído surgindo aí sobre empresas querendo fechar o capital, né? Porque é caro para uma empresa estar listada, o rigor da governança é enorme, às vezes a liquidez dela não está tão boa, às vezes a ação está muito baixa e a empresa está com medo de um takeover agressivo, por exemplo. Então isso é algo que eu acho que conversa um pouco essa visão de longo prazo e curto prazo. Então, tentando trazer esse exemplo, a decisão de fechar um capital, como ela seria avaliada sobre a lente do conselheiro e do executivo nesse caso? O que estaria nas motivações de cada um sobre a tomada de uma decisão tão importante? Veja, tem vários fatores que podem jogar aí. Então, um executivo, a visibilidade de um executivo e possivelmente a empregabilidade num ambiente em que ele tem a sua história, se ele está numa empresa listada há muito tempo, a próxima etapa de carreira dele muito provavelmente será numa empresa listada. Talvez ele não tenha desenvolvido competências para entrar numa empresa fechada, por exemplo, um controle familiar, que é uma dinâmica totalmente diferente. Né? Você tem todo um reconhecimento, uma reputação, um certo glamour de ser uma empresa listada. Né? Na outra ponta, você tem não só custos, e aí eu estou me referindo a investimento econômico mesmo, que uma empresa tem que despender para ter uma companhia com as ações listadas na Bolsa, mas você tem um custo de exposição. Então, eu tenho que divulgar resultados trimestrais, meus concorrentes vão ver.
Sim. Meu concorrente é fechado, ele vai trabalhar um ano, talvez eu nunca veja, talvez eu veja só em determinadas condições que ele tenha que divulgar isso, e divulga porque é uma boa prática divulgar. Uhum. Eu vou ter que dar informações ao longo do caminho, conforme a atividade, conforme a decisão, eu tenho que fazer um fato relevante, comunicar ao mercado. Então, tem um nível de exposição grande, tem um nível de implicações o que te restringe a fazer, né, e que toma tempo, inclusive, da organização, também grande. Certo. Então, você pode ter conselhos reativos a isso, como executivos reativos ao fechamento de capital. Uhum. Depende de quem você tem no conselho, e aí eu me refiro à propriedade, né? Quando a gente fala em ações em companhias listadas ao redor do mundo, você tem com muita frequência nenhum acionista sentado no conselho. Né? Você tem pessoas eleitas, né, aprovadas numa assembleia, mas sem vínculos com os acionistas. E, em geral, acionistas dispersos na bolsa, minoritários, máximo acionistas de referência. No nosso caso aqui, a gente tem com muita frequência pessoas eleitas pelos acionistas. Não só na Assembleia, mas indicadas antes. E note que eu usei a expressão eleitas e não representantes, porque eu abomino esse conceito. A hora que você é eleito para sentar no conselho, sua lealdade, o seu compromisso é com a companhia e não com quem te elegeu. Claro. Você tem que agir de acordo com a sua consciência. Então, se você tem no conselho pessoas indicadas por certos acionistas, aí você vai ter uma outra questão que muitas vezes podem ser interesses divergentes entre os grupos acionários que estão ali e os próprios minoritários que estarão no mercado. Certo. Então, como é que vai ser como é que vai ser essa operação? O que os acionistas minoritários vão receber? Como vai funcionar? Mesmo entre os que estão entre os acionistas de referência ou controladores estão dentro, né, do conselho, quais são as implicações para os seus negócios disso? Né? Tá. A mesma coisa acontece, você estava no fechamento de capital, mas a mesma coisa acontece para decidir colocar no horizonte do tempo um IPO. Uhum. IPO, acho que a gente nem lembra mais disso, acho que vai fazer 4 anos que não tem um IPO nesse país, né? Mas é o mesmo tipo de decisão. Então, a motivação central de uma oferta pública, de uma companhia passar a ser listada, é reduzir o seu custo de capital. Uhum. Né? Para isso, você tem implicações, você tem custos e você tem, como eu disse, custos financeiros ou não. Então, essas decisões têm todas essas implicações. Então, eu diria que não é só a visão do conselho e a visão dos executivos, mas tem a visão dos acionistas, os minoritários ou que estejam vinculados lá à administração da companhia. E essa não é uma equação simples. Né? Porque aí o acionista, principalmente se for um minoritário, qual que é o veículo dele? Só tem o acesso via assembleia. Eu posso ir lá, pôr o meu voto, concordo, não concordo, mas ainda mais se for uma representatividade pequena, né, não vai ter muita voz ali, né? Sim, mas você tem também muito os minoritários se organizando entre si, Sim. e engajando com a companhia antes até da Assembleia propriamente, para buscar influenciar. Né? Então, conforme o nível de dispersão da companhia e conforme os stakes, né, conforme o percentual de que cada minoritário tem, eles podem se juntar e aí ter uma participação uma voz maior, mais relevante, e buscar influenciar os rumos da empresa. Ainda mais hoje em dia, né? Que existe uma ferramenta que antigamente não existia, chamada rede social. Né? Os minoritários, por exemplo, eles se organizam, fazem um barulho na internet. Sim. Isso aí se viraliza, pesa. Né? Exatamente. Pesa e... Exatamente.
Entendi. Agora, isso tudo é um contexto que a gente está notando que está acontecendo no Brasil, como você disse, muito associado a fatores macro, como taxa de juros, etc. Mas vamos lembrar que internacionalmente há anos há uma tendência de redução de número de empresas listadas no mundo, Sim. proporcionalmente ao crescimento do número de empresas, das economias, etc. E isso é muito associado pelo custo que representa essa listagem, de trabalho que dá, versus a oferta de capital que tem no mercado privado. Você tem famílias empresárias, né, que ganham dinheiro com o negócio, criam um patrimônio, mas tem que aplicar aquele patrimônio. Eles não vão aplicar só em instrumentos financeiros. Eles investem em outros negócios. Sim. Então, você tem uma oferta de capital no mundo hoje que muitas vezes é mais interessante você lidar com este sócio investidor que também tem um DNA de empresário, Claro. né? Do que com uma pessoa física que... Ou com fundos. Sim. Eu vejo, por exemplo, e aí é outra, né? Esse é o ponto que eu digo, tem outro player aí nessa equação dessas decisões. A gente vê investidores que hoje também no Brasil eu sinto uma tendência de investidores locais quererem também indicar nomes do seu próprio time para sentar em conselhos de administração. Então, eles conhecem o setor, conhecem a empresa, analisam a empresa há muito tempo. Geralmente são pessoas brilhantes, né? Que estão reunidas ali nos fundos, então certamente tem contribuição. Mas tem uma coisa importante. Em geral, nunca foram gestores que não de ativos financeiros. Sim. Né? Nunca tocaram negócio, nunca viram como se monta uma fábrica, o que acontece. Nunca pisaram numa fazenda. Então, outro dia alguém me contava de uma situação de que tinha que se fazer uma dada transação e o investidor sentado no conselho com esse background, né? Dizendo, não, vamos segurar porque a taxa vai ficar melhor. Esquecendo que se aquilo fosse retardado, tinha custos que iam ser gerados ao longo dessa espera. Sim. Que não valia a pena a diferença de taxa que teria lá para frente. Certo. Né? Então, os administradores são isso, administradores de operações, de plantas industriais, de plantações, sim, de empresas de serviço, que tem gente que tem que cuidar de N fatores, né? Licenças para operar, enfim, é muito... Folha de pagamento. Complexo, né? O que tem que se cuidar. E o analista é aquele que está olhando o negócio de fora, conhece profundamente, né, vê o negócio nas planilhas. Sim. E a vida, assim como as empresas, a planilha é muito rasa para incorporar tudo que acontece na dinâmica de um empreendimento. Excelente, muito legal. Acho que isso dá um gancho legal para a questão do ESG, né, enquanto missão, visão de longo prazo, esse ruído entre o executivo e o conselho, o que está na planilha, o que está na vida real. Porque a verdade, como é que eu vou falar minha primeira pessoa? Como é que eu vejo? O ESG nasceu, ele teve um boom e agora está se reconfigurando, né? Porque tem o tal do greenwashing, tem o novo governo nos Estados Unidos, existem mudanças nas políticas de diversidade e inclusão. Então, assim, eu vejo que está um pouco meio bagunçado, parece, né? E desde sempre eu vejo que, assim, foi difícil provar economicamente que uma determinada prática E ou S, quanto que isso se converteria num aumento de valuation, por exemplo. Quanto que minha empresa vai valer a mais porque eu reciclo lixo? Tem métodos de depara? Tem, mas era complexo, né? Então, como é que você entende o momento atual do ESG,
o quanto que o G, né, pode ajudar a manter as organizações com uma visão coerente sobre o futuro, principalmente considerando, aí trazendo, você falou, a visão do empresário. Ele está ali, pega um cara do agronegócio, ele sabe que daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, vai ter uma seca ali. Então não vai ter água para a minha plantação. E aí? Né? Isso também eu vejo que os caras das planilhas não estão ainda precificando muito bem. As seguradoras, sei lá se estão precificando isso. Mesma coisa para hidrelétrica, geração de energia. Então, assim, diante desse cenário adverso ambiental que a gente tem, como que o G pode ajudar as organizações a tomarem boas decisões sobre o que fazer? Porque parece que está todo mundo meio perdido, assim. É a visão que eu tenho, tá? Não sei se você concorda, mas o que você acha disso? Olha, primeiro eu constato que há um retrocesso. E veja, tudo isso é sempre muito pendular, né? ESG ficou muito pop, né? Era uma coisa que não se falava e de repente você abre o jornal, tem 3 matérias um dia sobre ESG, 3 no outro dia e assim por diante. Então ele ficou pop. Quando fica pop demais, aqueles que não gostam começam a atacar. E foi o que aconteceu. Começaram a ficar reativos, né, e buscar reduzir, buscar trazer para trás, querer demonstrar uma outra equação, né? E acontece isso com pressões, como começou nos Estados Unidos com alguns fundos de pensão estaduais a tirarem seus ativos de casas como a BlackRock, por exemplo, porque estavam perseguindo uma melhoria de ESG nas empresas investidas. Né? Então, vinha nesse crescente, por aí já estava difícil quando toma posse o presidente dos Estados Unidos e propõe, e começa a realizar o que a gente está vendo. Né? Sim. Então, que há um retrocesso, para mim, é claro. Eu acredito que, e talvez valha a pena a gente deixar de usar uma sigla que acaba ficando estigmatizada pelo conceito que era original, que é o conceito de sustentabilidade dos negócios. Então, eu estou fazendo isso para a sustentabilidade do negócio. Não é para ficar bem na foto, não é para ser cidadão, não é para... Você pode até acontecer tudo isso, mas eu acho que o conceito da sustentabilidade dos negócios é mais digerível por aqueles que são resistentes. Certo. E é disso que se trata mesmo, né? Então, quando você fala, não há melhor do que você tratar com pessoas, de certa forma, céticas às práticas do chamado ES, com os riscos que tem, riscos hídricos, riscos de você não ter profissionais trabalhando com você na medida que você espera, riscos da comunidade começar a ter, você destruir goodwill com a sua comunidade. Então, eu acho que muitas vezes eu vejo essa abordagem de sustentabilidade entrar mais no DNA das empresas quando ela é olhado sob o olhar do risco e não da oportunidade. Virou uma agenda de risco, então. Não é em todos os casos, eu digo que ela é mais palatável, porque se eu tenho lá uma apresentação e eu sei que o rio que está correndo na minha comunidade e que entra para a minha produção, eu uso muita água na minha produção, e eu tenho lá previsões científicas de redução daquele fluxo de água, eu tenho que encontrar soluções. Né? Então, eu acho que essa linguagem conversa melhor com um mindset mais cético e mais direcionado ao resultado econômico. Porque você fala, ok, hoje você sobrevive, mas daqui a 5 anos você vai sobreviver? Então, aí, eu acho que esse é um caminho para se continuar direcionando para essas práticas. E aí você me pergunta, bom, e o que o G tem a ver com isso? Sem G, ES é greenwashing. Porque não está de fato. Você pode ter uma narrativa, você pode ter um discurso,
você pode ter relatórios róseos, né? Mas você não tem. A sustentabilidade tem que estar embutida, é a estratégia. Ela não é uma coisa à parte. Então, eu vou pensar na minha produção, do que quer que seja, e que incorpora muito uso de água, eu tenho que embutir. Se eu vou fazer um programa para, por exemplo, reduzir a utilização de água na minha linha de produção, ou buscar, de alguma forma, ir para locais onde essa oferta de água continuará tendo por mais algum tempo do que eu tenho hoje, enfim, quais caminhos eu entender que sejam, contribuir para que a natureza seja preservada, para manter este equilíbrio climático e assim por diante, ela tem que ser parte da estratégia. Ela não é um programa separado da estratégia da companhia. Assim como a sustentabilidade não deve ser um programa separado da companhia, né? Não, a própria sustentabilidade que eu estou dizendo, sustentabilidade, sim, a sustentabilidade. ESG... Achei que estava falando do G. Não, é parte... É o manto ali. Está embutido na estratégia. Certo. E o G, a governança, né, o sistema de governança vai prever que essas discussões, esse direcionamento estratégico, que é resultante da interação da diretoria com o conselho, mas ao final o conselho vai aprovar o direcionamento estratégico da companhia e os executivos eles propõem caminhos que são validados ou aprovados, rediscutidos pelo conselho e ao final aprovados, e os executivos vão implementar e os conselheiros vão monitorar que esses executivos estão fazendo isso, né? Se você não tiver um bom sistema de governança, isso não vai acontecer dessa forma. Quando eu fiz a minha... Vai ter um PowerPoint bonito vindo do conselho, temos essa missão e os executivos vão fazer outra coisa. Isso. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o papel dos conselhos de administração de empresas listadas, era uma das principais lacunas, era a atuação do conselho no monitoramento da implementação da estratégia, né? Então, a governança vai assegurar que essas iniciativas estão na pauta do Conselho para monitoramento. A discussão dos indicadores que vão se perseguir estão lá. E tudo isso está alinhado lá, lembra? Propósito, plano estratégico, que se desdobra em metas, que metas essas que são vinculadas à remuneração variável, e assim isso acontece, e o Conselho monitora o que acontece. Muito legal. Tinha uma pergunta que você já respondeu um pouco, né? Quais são os principais KPIs, os indicadores de um G, do G, por exemplo. Você fala do E, um indicador pode ser X toneladas de carbono evitadas. Mas no G, né, o que é um KPI? Eu pensei, a transparência na informação, o combate à corrupção, a gestão de riscos e aí por diante. O ponto é que esses são valores, né? São ações humanas, são princípios, são condutas. Então, como é que se mede? Não tem uma régua de 0 a 10, por exemplo, a questão da transparência, porque qual que é a base de referência, né? Eu acho que eu não sei, esses são exemplos de KPIs na sua visão para o G? Você tem, por exemplo, integridade. Você pode pegar o seu canal de denúncias, ver ao longo do tempo a entrada de denúncias, solução, penalidades que são dadas, e quanto isso ao longo do tempo vem sendo tratado e resolvido e reduzido mesmo, mas reduzido porque, não porque você não quer que entre muito, não, entra o que precisa entrar, certo. Mas você vai tirando o motivo das denúncias, né? Você vai resolvendo o motivo das denúncias, elas tendem a cair. Então, num primeiro momento, que você instala um canal de denúncias independente, você quer que cresça até as denúncias para você entender, né, o que vem. Aí depois você vai ficar monitorando como você trata, com que rapidez você trata, né, as soluções, a satisfação de quem fez as denúncias. Aí você vai medindo, para a integridade você vai quebrando como isso está permeado na organização,
aculturado na organização, os funcionários todos conhecem, e se usa mesmo muito quiz, agora que você usa ao longo do caminho, o cara recebe 2, 3 por mês, e ele tem que responder uma coisa para você entender o quanto ele conhece, por exemplo, o código de conduta da organização. Certo. Então, esse é um, por exemplo, que você pode ter. As próprias metas do ambiental e social são governadas aí pelo G, né? Sim. Transparência, por exemplo, numa empresa listada, você pode fazer um estudo de percepção com investidores, né? E ver como é que a empresa está sendo percebida, como é que é percebida a transparência, etc., né? As próprias, vamos dizer, reclamações que a empresa recebe de canais externos também é um outro indicador, né? Outras coisas que são mais, vamos dizer, sofisticadas, você aprender ao longo dos anos o nível de erro de acerto das decisões do conselho em relação, por exemplo, a transações de M&A. Certo. É muito raro você ver as empresas fazendo disciplinadamente esse exercício de análise de pós-mortem. Ou pós-vida, não importa. Adquiri empresa tal, 2 anos depois eu pego lá meu plano original, eram esses indicadores que eram as premissas para eu investir, eles aconteceram, teve problema, não teve problema, o que eu aprendo com isso? Sim. Né? Então, as sinergias esperadas, né? Exato. Até porque a maior parte dos M&As falham, né? Exatamente, mais da metade. E vou até aproveitar, tô lavando roupa suja da minha época de financeiro aqui, porque eu lembro quando eu estava na planilha, né? Planejamento financeiro, RI, eram apresentações infinitas, eram PowerPoints sem fim, com 120 páginas de anexo, que a gente preparava mensalmente para fazer controle de orçamento, cálculo de viabilidade. E na época, eu não conseguia respirar, a não ser apertar aqueles botões. Muitas vezes eu nem sabia direito qual que era a estratégia subjacente do negócio. Eu sabia que eu tinha que preencher aquela planilha, né? E aí chegava no conselho lá, poxa, li dos 120 slides, li o resumo executivo. 5 slides, né? Então, ok, tinha que fazer, a gente fazia. Mas eu penso que existe, né? Como é que será que como é que o conselho, na hora que ele recebe ali uma planilha de orçamento, olha, nesse mês aqui a gente orçou 10, gastamos 9, então economizamos 1. Como que o conselho consegue entender que isso é um sinal de que, ok, estamos caminhando para a nossa visão de longo prazo? Falando especificamente do lado financeiro da palavra, sabe? Eu sempre fiquei com essa dúvida, né? Agora que a gente está conversando, me ressurgiu. Não sei se faz sentido para você. Porque, até falando em economia de custos, você, financeiro que está assistindo, talvez vai se identificar com isso. Eu pensei assim, eu já fiz essa conta. Imagina a quantidade de empresas por aí, a quantidade de pessoas que trabalham nos departamentos financeiros, e a quantidade de slides e apresentações e tabelas que são feitas e produzidas, mas que no fundo não terão uma análise aprofundada, por exemplo. Se a gente pegar o homem-hora, quantidade de pessoas e a taxa horária, para todo esse tempo despendido nisso, é muita grana, que poderia estar sendo economizada, por exemplo, para financiar um projeto X. Bom, né? acho que tem alguns fatores aí para a gente discutir. Primeiro, tem que ver qual é o exercício de análise e controle que a própria gestão precisa para ela olhar o que está acontecendo. Certo. Sem mostrar para ninguém. O que ela precisa? Como que ela precisa medir? O que? Com que frequência? Quais são os indicadores que ela precisa para continuar andando? Certo. Outra coisa, o que ela precisa mostrar para o conselho, para que o conselho tenha a mesma clareza que ela, gestão, tem, porém, com um nível de informação muito menor. Você não deve esperar, seria um mau emprego de tempo, que um conselheiro leia todos os Claro. documentos produzidos no âmbito da gestão. Sim. Porque essa é uma tarefa da gestão. O que o executivo que interage com o conselho tem que fazer? Disso tudo aqui, o que eu tenho que pensar
que vai dar a visão para o conselheiro, para ele ter a clareza que eu tenho sem ter aprofundado tanto quanto eu e minha equipe. Claro. Né? Então, eu acho que ainda nós estamos com uma possibilidade de evolução gigante em relação ao material prévio que vai aos conselhos de administração e a quantidade de tempo empregada nas apresentações ao conselho. A reunião do conselho deve ser para troca de ideias. A informação deve vir antes. Sim. Eu fui conselheira de empresas que chegou a ter 700 mil páginas de material para uma reunião de conselho. 700 mil? Desculpa, 700 a 1000. A não, 1000? não, 700 mil. Ufa, não. Mas ainda assim é muita coisa, 700 não, é muita páginas. Coisa, Não faz é sentido. muita coisa. E chegava na hora da reunião ainda apresentações de 50 slides, 100 slides, um executivo, né? Uhum. Então é muito ineficiente. O material deve ter esse sumário executivo que você falou para situar o conselheiro, com algumas outras páginas. Eu, inclusive, gosto muito da narrativa e não do PowerPoint, que não usa verbo, sujeito, predicado. Usa frases assim no meio, que depois de um ano você pega aquilo, você pode entender várias coisas daquilo. Sim. Então, uma narrativa onde o executivo vai lá e fala: o nosso orçamento está em linha nisso, nisso e nisso. Nós conseguimos uma redução, mas eu não entendo que essa redução vai se sustentar. E eu acho até que ela pode ter implicado na qualidade que a gente presta a esse serviço ou aquele. Certo. Mas nós temos monitorando. É um texto, é uma narrativa. Tá? Porque aí o executivo se posiciona e ele dá a sua interpretação dos fatos e ele, junto a isso, anexa alguns gráficos, algumas tabelas para melhor entendimento. Certo. E aí cabe ao conselheiro fazer a pergunta: se não veio essa explicação que eu acabo de dar, a gente reduziu em 10%, né, os nossos custos, e a gente estava prevendo manter nessa faixa, a gente fez 10% além. Quais as implicações? A que preço nós fizemos isso? A qualidade foi mantida? A satisfação da equipe está mantida? Uhum. Né? Às vezes você precisa correr certos riscos porque você não tem outro caminho, mas idealmente você deve manter outros ativos intangíveis que não cabem na planilha que chega ao conselho, nem na tua planilha de gestão. Sim, sim. Os intangíveis são elementos... no passado, eu estou falando dos anos 70, as demonstrações financeiras explicavam 80% dos negócios. Hoje não chega a 20%, isso aí não estou chutando, não. Os dados podem estar ligeiramente errados, mas existe este cálculo, porque hoje os intangíveis têm um valor muito ampliado. Então, reputação, marca, atratividade de fornecedores, de clientes e de executivos que estão relacionados a essa reputação, por exemplo, tem um valor gigante. Né? A acessibilidade à água, onde entra isso na minha planilha? Né? Então, o conselheiro que recebe, ele tem que estar preparado para entender com a maior profundidade possível no âmbito de conselheiro. Sim. E fazer as perguntas provocadoras a respeito do que ele está recebendo. Quer dizer, então, que com esses intangíveis tem muita empresa por aí que vale mais do que deveria e outras que valem menos do que deveriam. Muito, muito. As demonstrações financeiras contam uma parte do negócio. Por isso que foi criado lá atrás, eu tenho a honra de ter sido parte do grupo que fez a estrutura, o framework do relato integrado, que era o conceito que você tinha não só o relato financeiro, mas você incorporava ali outros capitais. Além do capital da manufatura financeiro, você incorporava o capital ambiental, o capital humano, o capital de relações, o capital de inteligência no sentido de informação, por exemplo. Né? Sim. Porque tudo isso são ativos intangíveis, mas que precisam ser considerados, que podem, inclusive, destruir uma empresa do dia para a noite.
E é curioso isso, né? Porque uma vez eu vi sabe, meme, uma piadinha assim, era uma foto do Atlas, né, que carrega da mitologia grega, que carrega o mundo nas costas. Era o Atlas, em cima dele tinha uma planilha Excel, né, dizendo que no limite você tem sistemas sofisticadíssimos de tesouraria, enfim, de todas as naturezas, mas tudo termina no bendito Excel, né? E eu entendo, e faz sentido, porque todo esse valor, você tem um relato integrado, você tem o capital ambiental, capital social, etc. Mas é o bom e velho, qual que é o numerinho que vai parar no lucro? Ou qual que é o numerinho que vai parar no patrimônio líquido da empresa, né? O próprio o Damodaran, né, um dos papas aí das finanças corporativas, ele escreveu esse livro, um livro chamado Números e Narrativas, né, que fala justamente sobre isso. Marcas como a Uber ou a Ferrari, quanto esse intangível de marca, quanto que isso influencia o valuation dela, né? E a questão, outra coisa que você falou que eu gostei muito é da narrativa, né? Eu brinquei com você, eu sou um contador que virou contador de histórias. Eu amo narrativas. Já fiz trabalhos para conselhos, inclusive, onde eu trouxe a narrativa. Olha, você era de tesouraria. Ao invés, meu Deus, eram 70 gráficos aleatórios. Você vai começar falando isso, você vai depois passar para cá, para cá, para cá. Isso aqui vai fazer sentido, confia em mim. E deu certo. Eu gosto disso. Eu acho que a coisa tem que fazer sentido. Então, mas eu ainda sinto falta dessa. Parece que ainda está sendo construída essa ponte entre a narrativa e o número, né? E que eu acho que um dos efeitos, uma das consequências dessa ponte ainda mal construída é o tal do greenwashing, né? Voltando para o ESG. Então a minha pergunta é, como que você entende o greenwashing? Como é que ele influencia a tomada de decisão de um conselheiro? Por exemplo, você vendo, a gente está indo para lá, então a empresa está dizendo que está fazendo ABC, mas, putz, não é bem assim, né? E como é que ele vai avaliar esse risco reputacional? Como é que ele vai avaliar a potencial perda de um cliente, de um fornecedor, por conta do greenwashing, sendo que tem tanto greenwashing por aí? Tem, e às vezes ele é interno, né? Quer dizer, ele chega ao conselho dessa forma e não com os fatos que deveriam chegar. Em geral, o greenwashing é para fora, né? Você mostra uma companhia que não existe para dentro, né? Mas às vezes esse para dentro inclui chegar ao conselho também uma visão que não é verdadeira do que se faz, né? Acho que o grande desafio é construir os indicadores que você tem que acompanhar, né? E aí, esses indicadores é a estrutura, né? A base de você acompanhar tudo isso é você ter esses indicadores. Quais são os indicadores relevantes para você acompanhar? E aí, você tem de reputação, você tem vários indicadores que você pode usar, você tem pesquisas de opinião que você tem nível de recompra de serviço, você tem taxa de reclamação, Net Promoting Score, né, NPS, enfim, você tem vários indicadores que você pode seguir que não necessariamente vão representar um número na sua planilha, mas que são indicadores que você consegue medir. Sim, né? Muito legal. Uma última pergunta, então, nesse contextão inicial que a gente está criando. Eu vi que você lançou, junto com o IBGC e a Better Governance, né, uma pesquisa que está em fase de coleta de dados sobre o contexto geopolítico. Me conta um pouquinho, por que essa pesquisa foi criada e qual que é a sua visão sobre o contexto geopolítico? Olha, a Better Governance tem um foco, minha empresa, muito grande na atuação dos conselhos de administração, né? A coisa mais frequente que a gente faz, entre várias coisas, é a avaliação de conselho. E eu estudo o conselho há bastante tempo. Meu livro tem o foco do conselho de administração, né? Então, eu, até pensando aí na celebração dos 20 anos da minha empresa, que coincide com o aniversário de 30 anos do IBGC, eu fui ver que temas estariam, vamos dizer, tirando sono do conselho, deveriam estar tirando e às vezes não está tirando,
E o contexto geopolítico, isso foi, a decisão do tema foi antes da eleição do Trump, né? E aí ela só ganhou, vamos dizer, mais interesse ainda. Como os conselhos estão lidando com a crise ou oportunidade resultante das transformações geopolíticas que a gente está vendo? Para umas empresas representam essencialmente mais risco, para outras mais oportunidades, porque eu produzo um insumo que era exportado pela Rússia, que agora tem limitação de ser comprado por vários países, então eu me qualifico como esse fornecedor, assim como China e Estados Unidos e assim sucessivamente. E as mudanças que tem da possibilidade de eu ser comprado, de eu atuar, de eu expandir em regiões que estão com restrições tarifárias, que estão vivendo guerras, num mundo, inclusive, muito difícil de você ver o que de fato está acontecendo, né? Principalmente no contexto de guerras. Ali tem sempre guerra, né? Claro. Dizem que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, né? Que faz parte do jogo, né? Então, a ideia foi ver como os conselhos estavam levando este tema para incorporar nas suas decisões estratégicas. A gente já tem, no dia de hoje, eu vi quase 340 respostas de executivos e conselheiros. Legal. E ainda a gente coleta por mais uns dias aí as respostas, então a gente tem um volume bom. Além disso, eu estou entrevistando conselheiros e conselheiras para captar deles com mais, vamos dizer, com mais cor a atuação dos conselhos em relação ao contexto geopolítico. Das respostas à enquete, eu ainda não tenho uma prévia, mas das entrevistas que eu estou fazendo, eu diria que ainda é incipiente a forma que os conselhos estão lidando com o contexto geopolítico. Sim. Né, pelas entrevistas que eu já tenho feito. Então tem um espaço aí para... porque aparentemente o mundo nunca mais vai voltar a ser normal. Né? Então essas questões geopolíticas tenderão a ser mais frequentes e ser um novo normal, dada a dinâmica, a polarização que existe. E isso pode ser até ampliado com crises climáticas, né? Com correntes migratórias, disputas comerciais. Claro. Isso pode levar a esse ambiente de incerteza, né? Pode se ampliar e esse contexto geopolítico continuar sendo cada vez mais relevante. Claro. Algumas questões, porém, são dadas, né? A gente vai precisar de mais energia. A população ainda não atingimos o tal do pico. Parece que a estimativa é chegar em 9 bi de pessoas antes que comece a cair. Ou seja, as pessoas vão continuar comendo. A inteligência artificial... Nós vamos precisar de alimento, que esse é um grande dilema que a gente tem. Como é que nós vamos produzir mundialmente alimentos para dar conta desta população que tem aí? E com crise climática? E tem uma oportunidade para o Brasil gigante, desde que haja investimentos adequados. Né? Claro. Desde que o mundo da agricultura consiga viver com taxas de juros mais amigáveis, por exemplo. Né? E além do que essa dicotomia longo prazo, curto prazo, né? Porque para que a gente possa abraçar essa oportunidade de sermos realmente protagonistas na área energética e de alimentos, muitos desses investimentos não poderão ser somente privados. O setor público vai ter que ter, porque o setor público que tem essa visão mais do longo prazo, para o retorno do investimento. Né? Eu estive na China, na jornada técnica do IBGC, no final do ano passado, e aí você vê a grande diferença. Existe um plano estratégico do governo de 5 anos que incorpora
o plano estratégico para o setor, para as atividades e para as empresas. Então, as empresas ficam conhecendo aquele plano e, pumba, primeiro, o plano vai ser implementado, não importa o quê, né? E as empresas aí vão fazer a sua parte ali, mas vão contar com esses investimentos, né? Eu me lembro, por exemplo, minha última posição como executiva foi numa empresa de serviço de TI. E eu me lembro da gente, as empresas que produziam aplicações para os negócios, né, estavam buscando exportar esse desenvolvimento como fazia a Índia, né? Então, foi criada até uma associação para tratar disso, teve inúmeras interações com o governo, mostrando que era muito interessante investir nisso, porque a gente atrairia uma receita qualificada, a gente desenvolveria mão de obra, né? Então, a gente sairia do commodity para um serviço absolutamente sofisticado, né? A China tem posição nesse nível 1 de exportação, nível 2 e nível 3, que é o mais sofisticado, e eles estão querendo crescer para os níveis mais sofisticados, onde as margens são melhores, a competitividade, tudo isso. Uma das lacunas era encontrar profissionais que falassem inglês, porque você vai exportar código, elaboração de código, você tem que interagir com o cliente que vai falar inglês. Claro. E, infelizmente, não houve esse investimento. Então, isso era um programa de governo, que as empresas sozinhas não dariam conta. E a gente perdeu uma oportunidade gigante. Vamos falar, então, de soluções, né? Better governance, né? Eu vi lá que existe uma metodologia proprietária e uma gama de serviços que eu achei muito interessante, abertos por tipo de empresa, né? Então, empresas listadas, empresas familiares, startups, scale-ups. Então, acho que a gente deu uma boa varrida aqui pelo mundo dos conselhos, os desafios e aí por diante, alguns enfim, do que precisa ser melhorado. Então, colocando a Better Governance, então, nesse contexto, os serviços, os produtos, deva um storytelling aqui, uma narrativa. Por que nasceu? Como é que você enxerga o papel dela hoje, ainda mais com o seu nome, o peso do seu nome no mercado? E para onde que ela está indo, então? Olha, quando a Better Governance foi fundada, né, eu tinha 10 anos de vivência de governança, já que sou uma das fundadoras do Instituto e atuei muito pro bono, com envolvimento muito grande, né? E eu entendia que as empresas precisariam de consultorias para ajudar nessa trajetória, né? E foi aí que nasceu a Better Governance. Naquele momento eu via pequenos negócios ali nascendo com foco muito em empresa familiar, que, é claro, é a mais numerosa, né, do Brasil, então faz sentido, né? Mas eu nunca me convenci de que a gente deveria buscar um tipo de organização, um tipo de estrutura acionária, né? Porque eu entendia que o desafio é o desafio e a oportunidade de governança. E não se é de uma empresa jurídica familiar, se é fechada ou se é aberta, se é sem fins lucrativos, porque ao longo desses 20 anos eu vi que o aprendizado que a gente tem nas diversas organizações são transferíveis para outras. Até porque, no caso de empresas com fins lucrativos, naturalmente, elas vivem um estágios. Então, elas nascem fechadas, depois elas podem transitar para aberto, depois elas podem fazer M&A e vir uma corporation. E aí a gente tem que acompanhar essa trajetória. Então, a gente tem experiências em todos os momentos. Certo. A gente tem muita vivência também em organizações sem fins lucrativos. E você vai falar, poxa, mas isso é um bicho totalmente diferente. Sim, mas é interessante como algumas soluções que nascem num lado ou no outro são aproveitáveis em outros projetos que a gente faz. Legal. Então, o nosso foco é solucionar uma dor no campo da governança ou trabalhar uma grande oportunidade que se ofereça com base na melhoria da governança.
como eu havia dito, o serviço mais frequente que a gente faz é a avaliação de conselho, dada a nossa expertise, e a gente faz, de fato, um processo de avaliação com muita profundidade, com uma metodologia muito robusta, e que incorpora, dado até minha expertise, né, minhas pesquisas ao longo dos anos, elementos comportamentais muito importantes. E eu estou convencida cada vez mais que é tudo sobre pessoas. Portanto, o entendimento da dinâmica, e a dinâmica eu estou me referindo a fatores comportamentais, né, num conselho é fundamental. Sim. Você pode ter as competências, você pode ter o envolvimento, a responsabilidade, tudo certo. E ainda assim, os conselhos podem falhar desastrosamente e você vai encontrar nos fatores comportamentais a explicação disso. Certo. Mas a gente faz também o diagnóstico da governança numa empresa que está, ou uma empresa que está querendo começar nessa jornada, melhorar, é uma empresa que teve gestão até agora, mas quer avançar para ter uma boa governança. Ou numa empresa que já está na estrada há muito tempo e quer aperfeiçoar. Então, a gente faz esse diagnóstico e a gente ajuda a empresa nessa trilha de aperfeiçoamento. Perfeito. Desde implantação de conselhos de administração consultivos, a gente faz revisão de processos até no âmbito da gestão para preparar para a revisão de processos no âmbito da governança ou para estruturar, né, estruturação dos documentos de governança. A gente trata da interação de sócios, conselho e executivos. Né? O nosso foco é sempre nos donos e no conselho, né? Nossa principal orientação, e por isso a senioridade nos nossos profissionais que têm vivência como administrador, não só dominam os conceitos da boa governança, né? Então a gente vai construir esse aperfeiçoamento, vai apoiar o nosso cliente a fazer esse aperfeiçoamento. Já fizemos inúmeras vezes processos de sucessão, tanto de CEO, como de presidente de conselho, como fundador que sai e se afasta da empresa, e aí tem um nível de preparação. Que isso é um tema muito, nas empresas familiares, é um tema muito pertinente, né? Sucessão, morreu o fundador, o filho não... A gente espera ajudar as empresas a fazerem antes que esse ato aconteça. Claro. Então, que tenha lá uma previsão do que vai acontecer ao longo do caminho, para preparar a empresa para este momento, né? Certo. Então, a gente já tem trabalhado com a sucessão de CEO, de presidente de conselho, do fundador que deixa ambos os papéis. E aí a gente vê não só a sucessão, mas o que mais tem que ser fortalecido para a empresa continuar a despeito da ausência daquele centro de vida que é o fundador, daquela alma, né, de que todo mundo olha com admiração, que teve garra, que fez todo o projeto. Então a empresa precisa continuar a despeito de essa luz não estar mais lá, né? Então a gente trabalha também nisso. Uma coisa que também a gente faz com empresas listadas, e temos atuado muito com as chamadas corporation, né, que não tem acionistas controladores, é orientar os conselhos de administração a interagirem com investidores. Os investidores institucionais, internacionais em particular, eu escuto isso, trabalho com isso desde 2007, em atuação fora, eu sempre tive uma atuação internacional grande, né? Eu fui 2 vezes do conselho da International Corporate Governance Network, que é uma organização criada pelos investidores para a melhoria da governança. Hoje, se não me engano, os membros da ICGN respondem por 70 trilhões de dólares em ativos. São as grandes casas. Trilhões? Trilhões. Meu Deus. Estou falando de BlackRock, estou falando de Vanguard, estou falando de State Street, estou falando de fundos de pensão ao redor do mundo, fundos soberanos. Eu, quando estava no conselho, falava para minha secretária: dá licença, vou para a reunião dos donos do mundo. Então, desde muito cedo,
eu me atentei para a expectativa dos investidores em relação à governança. Sim. Porque eu fiz parte da criação de princípios de governança da ICGN, etc. Então, para mim, tem muita sensibilidade sobre os sims e nãos dos investidores para a governança. Então, a gente criou um serviço que eu entendo que seja único aqui no país, que a gente começa com a avaliação de conselho nessa empresa listada, com bastante dispersão acionária, e acaba no dia da assembleia. Depois do resultado da avaliação de conselho, digamos que tem a eleição no ano seguinte, a gente trabalha com esses resultados com o comitê ou com o presidente do conselho, para ver qual direcionamento vai ser dado, quais são os caminhos para pensar em substituições. A gente orienta como o conselho deve fazer o engajamento com investidores. Veja, não é repor o papel do RI. O RI é o canal oficial da companhia de interação com os investidores. Claro. Um conselheiro, que será uma pessoa escolhida, tudo estruturado. Não é o conselheiro que começa a atender ligação de investidor à torta ou à direita, não é disso. Claro. Né? Se faz um plano, né? Se escolhe no conselho quem vai ser presidente do conselho, às vezes um conselheiro independente, enfim, cada caso tem sido um caso. E aí vai falar com os maiores investidores, que não sejam investidores de referência ou controladores, né? Então, vocês preparam esse conselheiro ou vocês dão as ferramentas? A gente prepara os conselheiros, a gente faz o roteiro dessa interação. Legal. A gente faz, inclusive, dry run de treinar essa interação. Sim. A gente propõe que sejam feitas 2 ondas, uma no começo, onde você pega os inputs, vamos renovar o conselho, que competências, enfim, ouve, volta para casa, trabalha, quando tem uma ideia um pouco mais elaborada, volta para uma segunda rodada com esses mesmos investidores e fala, bom, olha, a gente está pensando em adicionar competências de inovação, parará, a gente está pensando em nomes do tipo, certo. Porque não é uma informação, não é uma informação privilegiada, é uma troca de ideias. Então, a gente está pensando em nomes como estes, daquele, ouve de volta. Então, eu digo que nessa segunda a gente faz o chamado teste do pudim, né? Que o teste do pudim é quando você desinforma o pudim para ver se o pudim para em pé, desmorona. Certo. E aí você ouve, às vezes, algumas restrições ainda, volta, arruma. Portanto, tudo isso vai mitigar que você tenha surpresas na Assembleia, pedido de voto múltiplo, etc. Né? A gente, ao mesmo tempo, começa a trabalhar na narrativa do Manual de Assembleia. A gente, na Better Governance, não trata o Manual da Assembleia como o cumprimento de requisito legal. Ele tem que ser atendido, mas a gente trata como uma narrativa, a principal narrativa da empresa com seus investidores acontece por ocasião da Assembleia. Então, os assuntos que esse conselho vai falar com os investidores é só assunto de Assembleia. Não vai falar de EBITDA, de guidance, de produção. Não, isso é a gestão que trata. Vai falar de conselho, vai falar de ESG, vai falar de direcionamentos estratégicos, vai ouvir principalmente dos investidores. Então, a gente ajuda nessa narrativa do Manual da Assembleia, a gente faz um webinar e prepara o conselho, faz o dry run do webinar do conselho com investidores. No dia seguinte que sai a proposta da administração, a gente já programa, né, 2, 3 dias depois o webinar. Então, mais investidores que não foram contatados na ocasião do engagement, porque não é possível conversar com todos, é um webinar aberto e todos podem ir, né? Mas imagino que vocês já tenham, desses grandes investidores, vocês já meio que saibam quais são as prioridades, os tipos de retorno, como é que é o alinhamento ESG, vocês meio que devem ter já uma base de dados aqui, tanto digital como de relacionamentos, que vai ajudar nessas escolhas, ou melhor, nessas preparações desses conselheiros. Sim, a gente se baseia nos guidelines dos proxy advisors. Então, explicando essa palavra complexa para quem não vive o ambiente de empresa listada, os proxy advisors aconselham as empresas a como votar nas assembleias. E proxy vamos dizer, a procuração que a empresa dá para votar no item 1, eleição dos conselheiros,
2, aprovação da remuneração e assim por diante. Então, essas proxy advisors recebem a convocação da Assembleia, leem e recomendam os seus investidores, que são assinantes do seu serviço, a votar sim ou não e por quê. Entendi. Né? Então, nós, a Better Governance, temos profundo conhecimento desses requisitos dos proxy advisors, dos principais deles, consideramos isso, consideramos os guidelines de investidores que são muito influenciadores no mercado e os investidores da própria empresa quando estes têm alguma coisa escrita sobre os seus requisitos de governança. Né? Na própria avaliação de conselho, nós já conversamos a respeito com o investidor. Então, a gente ouve conselheiro, a gente ouve executivo e ouve também investidor. Certo. No processo de avaliação de conselho. Então, quando o conselho começa a pensar, ele já tem input do investidor, que ele terá do RI, mas quando vem a nossa, ela vem totalmente isenta. Então, quando conversa conosco, os investidores não têm papa na língua, porque eles sabem que eles permanecerão no anonimato, né? Então, para nós, eles realmente abrem o coração, né? Uhum. E isso tem feito com que a gente tenha ajudado empresas a não terem tido surpresas em assembleia, porque conversaram e se alinharam anteriormente com seus investidores mais relevantes. Tá. Então, eu acho que isso dá até Tem mais algum ponto sobre a Better Governance? Que talvez um pouco sobre startups, a gente não falou um pouco sobre essa questão, essa dicotomia, né, de crescimento explosivo versus governança. Não sei se tem alguma coisa que você queira mencionar. A gente fez um modelo de governança para startups, onde a gente situa a empresa dentro de um modelo, né, de maturidade de governança para startups. A gente tinha, quando fizemos isso, uma expectativa maior em relação às oportunidades que resultariam, mas logo depois que a gente fez, e até quando a gente, um pouquinho antes de lançar o resultado da pesquisa, já tinha tido, em função de fatores econômicos, já tinha tido uma redução de apetite. Sim. Então, as startups que, como naturalmente são menos afeitas a olhar para a governança, e sim mais para a operação, para o caixa, para o que vai acontecer no dia seguinte, Sim. ficaram ainda mais reticentes, porque reduziu muito o fluxo de capitais para elas, e elas tiveram e a própria atividade ficou comprometida. Então, hoje a gente vê dificilmente essa visão de startups de buscar se organizar melhor em governança para ir. E a nossa pesquisa indica que há uma lacuna importante do nível de maturidade da governança nessas startups. Perfeito. Então, tentando fazer uma fotografia geral de tudo que a gente conversou aqui, né? Então, você tem uma redução, digamos, desse capital direcionado às startups, temos uma tendência de fechamentos de capital e existe, então, a figura do conselho com uma visão de longo prazo, um executivo do dia a dia e todas essas, como eu posso dizer, essas variáveis de como que as decisões podem ser melhor tomadas, qual que é o perfil do investidor, é um trabalho humano, essencialmente. Então, acho que minha pergunta final é uma pergunta dupla. No site de vocês eu vi lá que vocês ajudam os conselhos a se tornarem players estratégicos de forma com agilidade, engajamento e atenção aos desafios globais. A minha pergunta ela olhando para o futuro, então, diante do cenário que a gente vive, do trabalho da Better Governance, como é que você enxerga, então, os conselhos do futuro agindo dessa forma estratégica, com uma linguagem sem ruído com o executivo, com acesso, uma inteligência boa para acessar o capital certo, na hora certa? E a segunda parte da pergunta é: que mensagem que você acha que a gente pode levar para a COP30 Brasil, biodiversidade, ESG, digamos, verde? Uma pergunta final, só olhando para o futuro e deixando já um enorme agradecimento pela sua valiosíssima contribuição. Obrigada. Olha, o Conselho do Futuro vai se transformar muito em relação ao Conselho que é hoje.
ele vai ser muito facilitado pela inteligência artificial. Então, todas as análises que a gente faz hoje, a gente gasta um tempo para processar a informação, né? As informações do conselho vêm em PDF, né? Então você compara, às vezes, uma aquisição que você fez no passado com a de agora, você olha 2 documentos, esse processamento de informação e análise não será mais humano, necessariamente, né? O humano vai conferir uma percepção que a máquina ainda não nos dá. Por outro lado, o conselho, até para viver nesse cenário de transformação, ele vai ter que ser muito mais dinâmico. Líquido é uma palavra um pouco exagerada, mas ele vai... Zygmunt Bauman, né? Ele vai ter que ser muito menos rígido em relação aos seus ritos, por exemplo. E terá que tomar um cuidado tremendo para não mudar, para não fazer coisas que vão na contramão do seu papel. Então, ele terá que estar mais próximo da gestão, mas ele não pode ser a gestão. Sim. Ele não vai sentar no lugar, ele continuará no banco de trás do carro. O piloto é a gestão. E quando você faz isso, você não pode virar para o cara que está dirigindo, vira à direita aqui, porque o cara bate. Sim. Certo? Você tem que estar atrás, você tem que dizer, você está lá na frente, olha, me parece que lá para frente tem lá um acidente. Porque o cara está olhando aqui, você já está olhando lá para frente. Mas ele tem que ter essa proximidade, ela tem que ter essa proximidade maior com a gestão. A dinâmica do conselho vai ser mais flexível, então você não vai ter possivelmente o mesmo ritmo de reuniões, com aquelas mesmas frequências que começam do mesmo jeito. Você vai ter mais interações ao longo do trajeto, né? Porque você tem que, por exemplo, antigamente a gente fazia planejamento estratégico a cada 7 anos, 5 anos. Isso não cabe mais. Hoje você precisa de uma atualização todo ano. Isso vai ficar mais acelerado, isso vai ficar mais flexível, em vez de você ter ciclos, você ter uma toada diferente de olhar o que acontece no mercado e como você reage, né? Certo. Então, os conselhos vão ter que se adaptar e ficar mais flexíveis para incorporar essa alucinante transformação pela qual a gente passa. Certo. Adicionalmente, os conselhos vão ter que incorporar competências socioemocionais, né? Soft skills, né? Porque cada vez mais esse é um fator que antigamente falávamos isso outro dia numa aula que eu dou de soft skills para conselheiros. Quem tem juízo, quem pode manda, e quem tem juízo obedece. Esse mundo já acabou. Hoje você tem muitos jovens que estão trabalhando que não vão interessar trabalhar nesse modelo, né? Eles vão ser convencidos pelo propósito, pelo estilo de líder que tem lá, e o estilo de líder vai interagir com o conselho, que também tem que ter escuta ativa, né? Capacidade de diálogo e não de debate, e sim diálogo, de incorporar outras visões, né? Então, tudo isso faz parte do conselho do futuro. Se quiser me ajuda, eu posso, além de tudo, eu sou ator de teatro, tá? Então, uma coisa ou outra de soft skills eu já aprendi. Olha, eu fiz um curso agora de presidente de conselho no INSEAD, foi uma turma levada pelo IBGC, e entre as dinâmicas a gente teve um grupo de atores que trabalhou com a gente. Aham, tá vendo? Tá vendo? Muito bom. Tinha também a pergunta COP30. Essa é uma pergunta muito difícil. É muito difícil. É muito difícil porque eu acho que o Brasil não tem essa mensagem, infelizmente. Concordo. Né? O Brasil tem muita gente se esgoelando para tentar fazer coisas, muita gente se esgoelando para impedir que essas coisas sejam feitas. O nível de consciência ainda é bastante baixo e tem uma confusão também existindo. Então, eu diria que eu não sei dizer qual vai ser, não acredito que haja uma mensagem unificada, né? E talvez, e não acredito que há tempo de construir essa mensagem. Sim. Mas talvez a gente possa ir para a COP almejando que de lá saiamos com
com diretrizes para um trabalho organizado, né? Que, de novo, você precisa de aliança, você precisa de um conjunto de iniciativas sinérgicas, onde empresa, governo, instituições multilaterais vão juntas numa mesma direção. Né? Então, isso requer, inclusive, um trabalho de alinhamento. Até porque toca numa questão até cultural, né? Imagina se brasileira, né, vestisse mais a camisa no sentido de aqui as nossas fronteiras aqui, a floresta está aqui, o sol está aqui, a terra está aqui, né? Eu concordo, para que pudesse ser uma cópia de saísse com ações pragmáticas, né? E não mais só metas, metas e metas. Mas minhas perguntas acabaram, eu queria deixar um enorme agradecimento, foi uma excelentíssima conversa, enriqueceu muito esse canal. E deixo agora palco aberto aqui para alguma consideração final, mas da minha parte, só muito agradecimento. Olha, Renato, eu que agradeço o convite. Quando eu faço uma conversa como essa, acabo fazendo reflexões e levando ideias para eu pensar melhor, incorporar nas minhas atividades, né? Então, eu agradeço o privilégio dessa interlocução tão rica para mim. Muito obrigado, de verdade. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.